Ok. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam muito bem, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter o nosso terceiro estudo sobre os fins dos tempos com o irmão Moacir Júnior, nosso convidado. E o subtema de hoje que ele vai falar vai ser sobre a besta. Então, vamos orar. Quero esperar um pouco as pessoas chegarem para que nós possamos iniciar. Então, enquanto as pessoas aparecem, eu vou fazer uma oração e passar para o irmão Júnior. Então, oremos. Santo Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por este momento em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender mais da Sua palavra, de nos aprofundarmos, Senhor, no estudo dos tempos finais, de saber, Senhor, quais são os sinais, quais são as advertências, como nós devemos nos atentar, Senhor, à volta do Teu Filho e esperar, Senhor, com, com graça, com santidade e para estarmos sempre vigilantes e atentos a tudo quanto estiver acontecendo, meu Deus. Que eu possa estar nos guardando, nos dando misericórdia e te peço, meu Deus, que eu possa estar nos abençoando e abençoando o teu servo, irmão Júnior, que vai ministrar esse estudo a nós, a nossa igreja. Nós, de já, Senhor, te agradecemos e te peço pelas pessoas que estão nos assistindo em casa, que eu possa abençoá-las, meu Deus, abrir o entendimento, Senhor, de todos nós, pelo teu Espírito Santo, pelo intermédio do Espírito Santo, para que nós entendamos, Senhor, essa mensagem como realmente ela deve ser entendida. Então, meu Deus, já peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, irmão Amém. Júnior, o senhor pode iniciar. Amém. Afinal, quem será o anticristo? É uma pergunta que há muitos séculos as pessoas se fazem, mas ela tem se intensificado em nossa época. Até mesmo pessoas não cristãs têm essa curiosidade. Quem será o anticristo? Muitas suposições, ideias, interpretações, curiosidades já apareceram em torno desse personagem misterioso. Quem será o anticristo? Na década de 80, quando a União Soviética comunista predominava no mundo, muitos achavam que o anticristo seria um líder comunista, como, por exemplo, o famoso chefe soviético Mikhail Gorbachev. Mas o tempo passou e essa tese foi provada falsa. Até hoje, muitos acreditam que o anticristo será um papa. Existem muitos livros falando, interpretações, todo tipo de interpretação mirabolante, tentando provar que o anticristo vai ser um papa. E quanto aos líderes americanos? Toda vez que um presidente americano sobe ao poder, a internet se enche de teorias conspiratórias, dizendo que este será o anticristo. Barack Obama já foi o anticristo, George Bush, agora é Donald Trump. Mas quem será o anticristo? Muita gente também suspeita que o anticristo pode ser um líder europeu. Mas será que eles estão certos? Por exemplo, aqui nós temos o Emmanuel Macron, presidente da França. Muitos acreditam, há muitas teorias conspiratórias no YouTube dizendo que esse cara é o anticristo. Outros também suspeitam que o anticristo pode ser um líder islâmico. Hoje a religião islâmica está avançando muito. Há muitos líderes carismáticos no meio do islamismo. Será que o anticristo vai ser um líder islâmico? Ou será que o anticristo vai ser um guru do Oriente, da Índia? Aqueles homens cheios de mistério, de segredo, paranormais? Ou será que o anticristo vai ser o genro do Donald Trump, o Jared Kushner, judeu? Quem será o anticristo? No século XX, muitos apareceram dizendo que era o Cristo, que era a encarnação de Jesus. Eles apareceram, fizeram muitos seguidores e sumiram. Quem será o anticristo? Qual a sua opinião? Qual a sua ideia? Quem é o seu suspeito favorito? Com base em quê?
você tem essa suspeita? Meus amigos, hoje, no nosso estudo de hoje, nós vamos tentar esclarecer essas coisas. O Ministério Arquivo 7, em parceria com a primeira Igreja Cristã Evangélica de Grajaú, Maranhão, apresenta nosso seminário sobre profecia bíblica, intitulado As 7 Peças do Quebra-Cabeça dos Tempos Finais. Apresentamos os atores e o palco para a batalha final. E no estudo de hoje, a terceira peça, a besta. Lembrando que a primeira peça do nosso quebra-cabeça foi Israel. A segunda foi Jerusalém. Os vídeos estão aí disponíveis. E hoje, a besta. Um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Quem será? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, Jesus disse: Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Muitos acreditam que esse outro é o anticristo. Também na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, nós lemos: O espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Uma coisa que tem que deixar bem claro é que o anticristo não será ateu. Até parece, você lê aqui, a gente vê aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, aparentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Aqui parece que o anticristo não respeita nenhum Deus. Mas vejamos um texto paralelo, lá em Daniel, capítulo 11, versículo 36 e 37. Existem na Bíblia muitos textos sobre o anticristo. Muitos. Ela nunca diz, até onde eu sei, o nome dele. Só títulos. Ele é chamado de a besta, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o rei que fará segundo a sua vontade, etc, etc. Em Daniel, capítulo 11, fala do anticristo. Especialmente a partir do versículo 36 e 37. E com certeza Paulo estava pensando nesse texto, quando citou lá Tessalonicenses. Este rei fará conforme o que lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. E será próspero até que se cumpra a indignação. Pois aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus. Pois sobre tudo se engrandecerá. Parece aqui que o anticristo não vai respeitar Deus nenhum. Mas no versículo 38, olha o que é que diz o profeta. Mas em seu lugar, esse rei orgulhoso, exaltado, honrará ao Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio de um Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a glória, e os fará reinar sobre mas repartirá a terra por preço. Então o anticristo ele não vai ser ateu. Ele vai ser tipo uma espécie de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era religioso. Seus pais são religiosos. Não terá respeito aos deuses de seus pais. De alguma forma, ele vem de um lar religioso. Ele também, logicamente, vai ser religioso. Em seu lugar, honrará o Deus das fortalezas. Esse cara bem da foto é um famoso falso Cristo. José Jesus de Miranda fundou uma igreja chamada Igreja Crescendo em Graça. Parece que ele é porto-riquenho, se não estou enganado. Aqui no Brasil tem vários seguidores. E esse cara ele é meio doido. Ele diz que ele é o novo Cristo. Para ele, o número 666, o famoso 666, é um número de Deus. Houve uma reportagem uma vez na televisão mostrando até os seguidores dele se tatuando com esse número. É um cara todo controvertido. Já apareceu na história que ele tinha morrido. Não sei se ele já morreu, tal, mas é mais um falso Cristo para a nossa lista. Bom,
O anticristo será religioso, vai acreditar em algum Deus. Bem, mas quem será ele? Tem como a gente ter alguma ideia? Porque especulações tem demais na internet, no YouTube. Mas a Bíblia, ela nos dá diretrizes para que a gente tenha uma certa ideia, por exemplo, de onde ele vai se levantar. De onde ele vem? Geograficamente falando. De que região ele virá? Da América? Da África? Da Europa? Do Oriente Médio? Do Brasil? De onde é que ele vem? Nós temos aqui alguns suspeitos. América. Mas eu coloquei como improvável. Ele não pode vir da América. Nem da do Norte, nem da do Sul, nem da Central. Europa. Provável. Existem várias teses baseadas em passagem bíblica que o anticristo vai vir da Europa. Ásia, parte oriental. Improvável. Ou seja, Índia, China, Japão, naquela região ali, do Extremo Oriente, não tem como ele vir ali. África, também é improvável. Pelas evidências bíblicas que eu tenho estudado até hoje, não vi nenhuma pista apontando para a África. Oceania, improvável. Oriente Médio, altamente provável. Então, de todas as regiões do planeta, nós temos duas de onde o anticristo provavelmente vai se levantar. E ele virá de uma dessas duas, ou da Europa ou do Oriente Médio. E tem muito mais pista apontando para o Oriente Médio. Mas o que é o Oriente Médio? É aquela parte do planeta que fica entre 3 continentes, bem no meio do planeta. O Oriente Médio pega uma parte da África, norte da África, uma parte da Ásia e uma parte da Europa. Tem em torno de 16 a 20 países, com Israel no centro. Ao norte está o Líbano, a Síria, a Turquia. Ao sul está o Egito, a Líbia, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Sudão. Ao oriente está a Jordânia, Iraque, Irã. É o Oriente Médio, as terras bíblicas, onde aconteceram os maiores eventos da Bíblia. Será que o anticristo vai se levantar ali? Vamos seguir as evidências. Europa ou Oriente Médio? Se você der uma olhada nas livrarias evangélicas sobre profecia, talvez uns 70% das teorias lá aponta que o anticristo vai se levantar da Europa. Ou vai ser um líder político, tipo um representante da União Europeia, ou vai ser um papa europeu. Mas uma pequena porcentagem aponta para o Oriente Médio. Quem tem as evidências mais fortes? Vamos ver o que diz a Bíblia. Daniel capítulo 8. Um dos livros mais interessantes da Bíblia é Daniel. Ele mostra tão detalhe importante sobre o futuro das nações que tem recebido muitos ataques dos críticos. O livro de Daniel ele tem sido atacado demais pelos críticos. Os críticos querem dizer que Daniel é um falsário, foi alguém que escreveu um livro depois que as coisas aconteceram. Mas todas essas acusações têm caído por terra. As evidências arqueológicas provam que o Daniel foi escrito mais de 400 anos antes de Cristo. Mesmo os críticos colocando Daniel escrito como 160 anos antes de Cristo, eles ainda ficam sem explicar muitas profecias. Aqui, Daniel, em todos os seus 12 capítulos, tem profecias interessantes sobre o futuro das nações. Incríveis. Vamos, por exemplo, ver aqui no capítulo 8, que vai nos dar uma ideia de onde virá o anticristo. No capítulo 8, Daniel vê um bode brigando com um carneiro. Na Bíblia, Deus usa animais para representar reinos, nações, impérios. Em Daniel tem muitos animais. O que é que eles simbolizam? A gente não precisa especular, inventar. Quando a Bíblia dá o símbolo, ela dá explicação. Nem que seja em algum lugar mais distante, ela dá explicação. Aqui em Daniel 8, ele vê um carneiro brigando com um bode. Vejamos alguns trechos. Estava eu considerando, e eis que um bode vinha do ocidente, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 8, versículos 5, 8 e 21. Olha só. Primeiro aqui diz que o bode vinha do ocidente. Então o bode é algum país do lado ocidental. Daniel estava na Pérsia, no Oriente Médio.
Então, para Daniel, na posição de Daniel, dá para a gente encaixar direitinho as coisas. O Ocidente, quem ficava do lado do Ocidente? O carneiro aqui estava no Oriente. Para que ninguém invente interpretações, a Bíblia deixa claro. Em próprio Daniel, capítulo 8, aqui diz: o bode é o rei da Grécia. Não é da Babilônia, da Pérsia, é da Grécia. A Grécia fica para o Ocidente, na Europa. Então o bode representa a Grécia. E quem é o carneiro? Olhei e eis que estava em pé diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres. Viu chegar perto do carneiro e movia contra ele, o feriu, lhe quebrou. Não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Aquele carneiro que você viu, que tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Isso é incrível. A Bíblia dá aqui o símbolo, o significado do símbolo. Daniel vê uma guerra entre a Grécia e a Pérsia. Vocês querem saber da melhor? Essa visão aqui, Daniel viu 200 anos antes de acontecer. Somente 200 anos depois é que essa guerra aqui aconteceu. Por volta do ano 333 a.C., houve essa batalha. Alexandre o Grande. Por volta do ano 300 da era cristã, 333, surgiu um jovem guerreiro no Ocidente, na Grécia, que avançou para o Oriente, conquistando o reino de nações, assombrando o mundo, em vitórias ousadas, terríveis. Ninguém conseguia vencê-lo. Alexandre o Grande. Ele tinha menos de 33 anos. Existem muitos filmes sobre ele. Há muitas lendas também. Mas esse Alexandre aqui é o bode da profecia. 200 anos antes, Deus revelou ao profeta o que iria acontecer. O Império Grego, ele se expandiu muito para o Oriente. Você vê aqui, conquistou todo o Oriente Médio, foi até a Índia. Então Alexandre, diz o historiador que na época ele conquistou todo mundo conhecido, todos os impérios, todas as nações foram subjugadas por ele. E depois que conquistou todos os reinos, diz os poetas que Alexandre chorou de amargura, de tristeza, porque não tinha mais reino para ele conquistar. E aí ele ficou deprimido na Babilônia, bebendo, e deitando com as mulheres e tal, e triste que ele não tinha mais reino para conquistar. E de repente, ele pega uma febre violenta, alguns dizem que ele foi picado por algum mosquito, não sei se era da dengue, sei lá o que era. O fato é que ele morreu com 33 anos, um guerreiro que em menos de 5 anos havia conquistado o mundo. Morreu. A glória foi rapidamente. E agora o que iria acontecer? Em Daniel 8, diz exatamente o que iria acontecer em detalhes. Lembrando de novo aqui, nós temos o Império de Alexandre Magno, cresceu bastante. O que é que diz a profecia? Pode se engrandeceu sobremaneira, estando ele forte. Aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar, outros 4 também notáveis nasceram, para os 4 ventos do céu. Daniel 8:8. O bode é a Grécia, o Império Grego. O grande chifre é Alexandre. O bode é a Grécia, o grande chifre é Alexandre, que foi quebrado. Aqui fala da sua morte repentina. O que é que iria acontecer depois? Daniel disse, olha, os 4 chifres, o grande chifre quebrou e surgiram 4 pequenos. O grande chifre foi quebrado e no seu lugar outros 4 notáveis nasceram. Mais embaixo tem a explicação. O bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a mesma força. Meus amigos, Alexandre estava morrendo. No leito de morte,
ele estava muito preocupado porque não tinha para quem deixar o reino. Não tinha um líder à altura para ele confiar o reino. O herdeiro que ele tinha, os herdeiros, ainda não tinha idade suficiente para assumir. Aí a história diz que os quatro generais mais próximos a ele, quatro generais, ali no seu leito de morte, perguntaram: meu rei, quem vai ficar agora no comando desse império? Com quem vai ficar o reino? Alexandre disse uma frase que criou uma guerra mundial. Ele disse: olha, o reino deve ficar com o mais forte. Meus amigos, os quatro generais passaram a brigar entre si. Aí aconteceu o que disse a profecia. Com essa briga, o reino grego foi dividido em 4 pedaços. Cada general ficou com uma parte. Nós temos, por exemplo, aqui o reino Seleucida, do lado do norte, mais ou menos ali entre a Síria, parte da Turquia, Iraque. Ficou no comando do general Seleuco Nicanor. Outra parte da Grécia. O sul, Ptolomeu. A partir do Egito, ele fundou um reino chamado, conhecido na história como Reino Ptolomaico. Dividido em 4 partes. Na Turquia, o general Lisímaco fundou outro reino. E por último, a Macedônia, lá na Grécia, ficou nas mãos de Cassandro. Os 4 generais, os 4 chifres que surgiram quando o chifre grande se quebrou. Que Daniel viu 200 anos, mais de 200 anos antes de acontecer. É uma profecia tão impressionante que os críticos dizem: não, isso aqui não pode ser verdade. Isso aqui só pode ter sido escrito depois que aconteceu. Olha, meus amigos, essa guerra desses reis aqui, desses generais, aconteceu depois do ano 333. E nós temos prova arqueológica que o livro de Daniel estava escrito 200 anos antes. Isso aí não tem como negar. Pode procurar outra explicação, mas não tem como negar isso. 4 generais. Quando Alexandre Magno estava conquistando o mundo, que ele chegou no Oriente Médio, em Jerusalém, a história conta que os sacerdotes de Israel levaram até ele a profecia de Daniel, um rolo da profecia de Daniel, e mostraram para ele lá aquela visão do capítulo 8. Alexandre ficou tão impressionado ao saber que a profecia falava dele, uma profecia tão antiga, ele ficou tão impressionado, tão chocado, que ele resolveu tratar os judeus de forma especial. Diz a história que ele poupou os judeus de pagamento de imposto pesado, como ele impõe às outras nações. Ele passou a ter um grande respeito pela cultura judaica e pelas profecias, pelos profetas de Israel. Porque ele viu o que estava escrito a respeito dele, que o texto falava tão claramente. Ele também deve ter ficado preocupado com o que a profecia falava depois. Bom, o poderoso Império Grego se dividiu em 4 partes. Vem cá, mas o que é que isso tem a ver com o anticristo? O tema do nosso estudo de hoje. Calma aí que vamos chegar lá. Nós estamos apenas seguindo as evidências, como um quebra-cabeça policial. A profecia, aliás, é tão interessante quanto um quebra-cabeça policial. O melhor CSI que nós temos na Bíblia é a profecia, porque é um quebra-cabeça que está espalhado em toda a Bíblia. Você pega uma peça lá em Gênesis, combina com outro lá em Salmo, combina com outro de Isaías, com outro de Apocalipse, com outro de Mateus, e no final você tem um quadro completo. A profecia também prova que a Bíblia foi inspirada por Deus, porque apesar dela ter sido escrita durante 1500 anos, por 40 pessoas diferentes, em diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes línguas, no final tudo se encaixa. Como é que isso é possível? O que Mateus escreveu se encaixa com o que Joel escreveu, com o que Lucas escreveu, com o que Moisés escreveu. A profecia prova isso aí. Bom, 4 reinos originados depois da morte de Alexandre Magno. Lembrando aqui, nós temos a Grécia Macedônia, o Egito, a Síria, no reino de Seleucida, e a Ásia Menor, Turquia. Bom, no meio desses 4 chifres pequenos, como diz a profecia, surge um menor ainda. Veja só, não vamos confundir. Vamos parar um pouquinho para você não se confundir com esse negócio de chifre aqui. O bode tinha um chifre grande, que a Bíblia chama de o primeiro rei da Grécia, Alexandre.
Esse chifre grande se quebrou. Surgiram 4 pequenos. Os 4 generais. Ptolomeu, Seleuco, Nicanor, tal, Cassandro, Lisímaco. Mas, de repente, aparece um chifre menor ainda. E atenção, senhoras e senhores, que esse chifrezinho pequeno é pior de todos os outros que apareceram antes. É o mais perigoso. Daniel 8, 10. O bode se engrandeceu sobremaneira. Estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. Alexandre morreu. No seu lugar, outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu, os 4 generais, dividido o reino. Agora, atenção para essa frase aqui destacada. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno. De um deles. No meio desses 4, apareceu um chifre menor ainda. Esse chifre cresceu muito para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. Se engrandeceu até o exército do céu. Que coisa! Lançou por terra alguma das estrelas desse exército, as pisou. Nenhum outro chifre anteriormente fez isso aqui. Mas esse pequenininho apareceu, o famoso baixinho invocado, apareceu, olha o estrago que ele faz. Quem é ele? Vamos entender. No capítulo, estão falando isso aqui no capítulo 8 de Daniel. Mas no capítulo 7 de Daniel, ou seja, um capítulo antes, aparece também um chifre pequeno. Sabem que o texto, eu não vou ler tudo, certo? Mas depois você pode ler em casa com cuidado. Aqui no capítulo 7, surge um pequeno chifre, persegue os santos de Deus, prevalece contra os santos, e os santos são entregues na sua mão. Aqui no capítulo 8, surge um chifre pequeno, luta contra os santos de Deus, prevalece contra os santos, durante algum tempo. Será que é o mesmo personagem? Os estudiosos se dividem nesse ponto aqui. No capítulo 7, a maioria dos estudiosos diz que o chifre pequeno do capítulo 7 é o anticristo. Mas, no capítulo 8, há uma divergência. Muitos estudiosos dizem que o chifre pequeno do capítulo 8 representa Antíoco Epifânio, um rei da Síria, que oprimiu os judeus mais ou menos 160 anos antes de Jesus nascer. Naquele período entre os 2 testamentos. Na época dos Macabeus, uma família de judeus que enfrentou um grande adversário, esse Antíoco Epifânio, um rei da Síria, matou muitos judeus, tem muita besteira. Aí muitos críticos estudiosos dizem que o chifre pequeno do capítulo 8 é Antíoco Epifânio. Bem, que Antíoco Epifânio cumpriu alguma dessas coisas aqui é um fato. Mas lembre-se, a profecia bíblica, ela tem uma coisa interessante. O profeta vê o futuro, ele fala de uma coisa que vai acontecer lá na frente, mas antes disso acontecer, existem muitas prévias ou amostras grátis. Ou seja, a profecia bíblica ela vai se cumprindo parcialmente até chegar algum momento do grande clímax. Tem muito exemplo na Bíblia sobre isso. No estudo passado, eu citei exemplos na história de Israel. Em todas as guerras de Israel, no Oriente Médio, tem várias profecias bíblicas que são pré-cumprimentos, mas ainda apontam para o futuro. Da mesma forma, eu acredito, como alguns estudiosos também, que esse chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel, apesar de ter se cumprido parcialmente em Antíoco Epifânio, ele aponta para o personagem final, o anticristo. Antíoco Epifânio, assim como outros ditadores da história, foi apenas uma amostra grátis do anticristo, como Hitler. Foi apenas um exemplo. Então, eu estou convencido de que o chifre pequeno do capítulo 8 e do capítulo 7 de Daniel é a mesma pessoa. E tem outros estudos onde eu mostro muitas provas, paralelos, que não vou mostrar aqui agora por questão de tempo, mas depois eu vou indicar para vocês as fontes. Então, esse chifre pequeno do capítulo 8, eu acredito que é o mesmo do capítulo 7, ou seja, o anticristo. Então, o anticristo, ele se levanta de onde? De um daqueles 4 chifres do Império Grego. Ou seja, o anticristo vai se levantar de algum lugar naquela região que foi conquistada por Alexandre Magno, que envolve todo o Oriente Médio, parte da Europa, parte da Ásia. De onde ele virá exatamente? Vamos acompanhar as pistas. Aqui tem outros paralelos entre os 2 pequenos chifres. Bom, a profecia ela indica a direção exata de onde esse pequeno chifre vem. Primeiro, ele vem de um dos 4 reinos de Alexandre Magno. Ou seja, ele vem dessa região aqui. Não vem da América, não vem da África, da Oceania, tal, da Europa Central, tal.
Não, ele vem de uma parte da Europa ou de uma parte da Ásia, Oriente Médio. De onde exatamente? O que a profecia diz? Vamos seguir as pistas. Aí um chifre pequeno cresceu, ou seja, avançou para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. Vamos analisar com calma. Ele só pode vir de uma dessas 4 direções. Ou ele vem do norte, ou do ocidente, ou do oriente, ou do sul. De onde vem o anticristo? Ele não vem do sul. E a profecia diz o quê? Ele avançou para o sul. Então ele não vem do sul. Ou ele vem do ocidente, ou do norte, ou do oriente. Olha aqui. Vamos seguir as pistas. O que importa é a melhor maneira da gente entender as coisas é seguir as evidências, até onde elas nos levam. Não adianta conjecturar sem base nas evidências. Como eu disse, no YouTube está assim de coisas, teoria de conspiração, dizendo que o Emmanuel Macron, o presidente da França, é um anticristo, ou o genro do Donald Trump, etc. Mas os caras se baseiam muito em mensagens subliminares, pistas dadas por ocultistas, sei lá o que mais, mas raramente eles citam evidências bíblicas. Eles estão seguindo o caminho errado. Nós temos que seguir as evidências bíblicas. Mesmo que as evidências bíblicas nos apontem para algum lugar onde atualmente não tem ninguém morando lá, mas se a Bíblia aponta para essa região, um dia vai aparecer gente. Que a profecia não falha. Então, nós temos que seguir as evidências de acordo com o que a Bíblia diz. Não importando o que a notícia de hoje diz. Porque hoje nós temos uma situação mundial, que amanhã pode mudar. Hoje uma nação está mandando no planeta, amanhã pode ser outra. Então as pessoas ficam tentando conjecturar a profecia com base no jornal do dia. Mas é uma atitude errada. Ou seja, nós devemos interpretar os jornais de acordo com a Bíblia, e não a Bíblia de acordo com os jornais. Tem gente que ele vai procurar notícia no jornal, depois vai tentar encaixar com a Bíblia. Mas a nossa atitude tem que ser diferente. Nós estamos estudando a Bíblia e olhando para os jornais ver se alguma coisa se encaixa lá. Não é o inverso, não é procurar notícias nos jornais, é ver o que a Bíblia diz primeiro. Bom, o anticristo aqui na visão de Daniel, ele não vem do sul. Sobram 3 regiões. Ele não vem do oriente. A profecia diz claramente, ele cresceu muito para o oriente. Olha só. Temos agora o norte e temos o ocidente. Então, dos 4 lugares aqui, das 4 regiões que o Império Grego se dividiu, o anticristo não vem do Egito, que era o reino do sul. O anticristo não vem do Oriente, que era o reino do Seleucida, lá da Síria, que levava para o Oriente. Mas ele pode vir ou da Ásia Menor, Turquia, ou da Grécia, ou, digamos que o Oriente da Europa. De onde ele virá? Outra coisa, o anticristo, muitos dizem que ele será um judeu, será israelita, não sei, pode ser. Mas o fato é que hoje tem israelita em qualquer parte do planeta. Tem judeu no Brasil, tem judeu na América. Se o anticristo for um judeu nascido na América, pode ser. Certo? Não tenho certeza se ele vai ser um judeu. Não quer dizer que Israel vai aceitar ele, só se ele for judeu, porque Israel já aceitou outros líderes que não eram judeu. Na época de Jesus, que ele foi entregue aos romanos, que Pilato disse, vocês querem que eu entregue o rei de vocês? O que foi que os judeus gritaram? Não temos outro rei, senão César. César não era judeu. Então dizer que os judeus nunca aceitaram que não fosse do lado do sangue deles como líder, não é verdade. Eles já aceitaram se submeter a líderes estrangeiros em outras épocas. Então o anticristo ele pode ser um judeu ou pode não ser. O que é que diz a profecia? Ele cresceu para a Terra Formosa. A Terra Formosa na Bíblia é um símbolo de Israel. Então ele vai avançar para o sul, vai avançar para Israel, vai avançar para o Oriente. Então aqui ele não vem de Israel. Ou seja, não vai se levantar lá em Israel. Se ele for israelita, pode se levantar em qualquer parte do mundo. Que tem israelita hoje em qualquer parte do planeta. Mas Israel mesmo não vai se levantar lá de repente. Ele vai vir de outro lugar. De onde ele vem? Aqui nós temos só 2 opções. A profecia diz que ele avança para o Oriente e avança para o Sul. Então ele vem ou do Norte ou do Ocidente. De onde ele vem? Você vê que a Bíblia ela vai apontando as pistas, como quebra-cabeça, profético, policial, CSI. É muito emocionante, é muito interessante. Vamos lá. Aqui nós temos 4 reinos, que saiu da Grécia. Para o Oriente temos a Síria, o reino Seleucida,
Para o sul temos o Egito, para o norte temos a Ásia Menor, Turquia, para o ocidente temos a Grécia. Entendeu? De onde virá o anticristo? Pelas indicações proféticas, ele pode vir de duas regiões. Ou da região da Grécia, que engloba parte da Europa, ou da região da Turquia, que engloba parte da Turquia, e até uma parte da Rússia, na região ali. De onde exatamente? Aí você analisa na Bíblia, os profetas, tem muitas passagens que dizem que o inimigo final de Israel vem de onde? Do norte. Como assim? Em Ezequiel 38 e 39, nós temos 2 capítulos de uma guerra que Israel vai enfrentar um pouco antes de Jesus voltar, quando o inimigo misterioso chamado Gog, da terra de Magog, vai invadir Israel. Vem do norte. A maioria dos estudiosos acredita que esse Gog representa a Rússia. Mas eu tenho várias razões para acreditar que não. Mesmo que a Rússia faça parte dessa configuração de nações que vai avançar contra Israel, mas o cabeça aí não é da Rússia. Ele vem do norte. Quando a Bíblia diz do extremo norte, não quer dizer lá da extremidade da terra do norte. O extremo norte era a parte do norte mais distante de Israel, habitada, no tempo dos profetas, que não precisava ser o extremo da terra. Mas quem está do lado norte? Olhando pela geografia. Ezequiel 39 fala muitas vezes, o inimigo vem do norte. Tu virá do teu lugar do norte, do extremo norte. Em Joel, fala de um exército que vai invadir Israel no fim dos dias. A Bíblia chama o exército do norte. Tem mais? Daniel 11, logo depois que ele fala do rei que fará segundo a sua vontade, no versículo 35 e 36, ele fala de uma guerra que vai envolver 2 reinos, o norte e o sul. Aí ele diz que o rei do norte vai vir, vai destruir o rei do sul e vai avançar. Está lembrado da profecia lá do capítulo 8, que ele vai avançar para o sul? E mais ainda, ele vai entrar na terra gloriosa. Espera aí. O rei do norte, aqui em Daniel 11, no final do capítulo, ele avança para o sul, destrói o rei do sul, e ele avança para a terra formosa, ou a terra gloriosa que é Israel. Será que Daniel 11 está falando do mesmo chifre pequeno do capítulo 8? Com certeza. A evidência aponta que sim. Então o chifre pequeno vem do norte, não do ocidente. Do norte, Turquia, parte da Rússia, aquela região ali. Vejamos aqui. Nós temos o Polo Norte, que na Terra, na visão geral, nós temos um Polo Norte, a Terra tem uns 4 direções aí. Vamos fazer aqui bem uma experiência bem aqui. Você traçar uma linha do Polo Norte até Israel, no Oriente Médio, aqui nós temos a direção norte. Vamos ver aqui quais são as nações que estão próximas desse norte aqui. O profeta olhou para o norte e diz, olha, vai vir do norte. Aí nós temos aqui Israel. A visão do profeta, quando ele, mesmo que no caso Daniel estava lá na Pérsia, no Oriente Médio, não Israel exatamente, mas a profecia, o ponto central da profecia é Israel. Então, a partir de Israel, você aponta as direções. Quando o profeta fala para o norte, para o oriente, para o ocidente, para o sul, ele tem como base Israel. Aqui no norte de Israel, nós temos uma parte da Europa Oriental, e uma parte da Ásia. Norte. Na época de Daniel e de Ezequiel, as nações mais fortes ao norte estavam onde hoje a Turquia e um pouquinho da Rússia. Não exatamente a Rússia. A Turquia é um país dividido, fica bem no meio entre 2 continentes. Parte da Turquia pertence à Europa, parte pertence à Ásia. É por isso que a Turquia, apesar de ser um país muçulmano, é um país muçulmano muito intrigante. Lá, os costumes assim, misturam um pouco de Ocidente com Oriente. E, geograficamente, a Turquia fica bem no meio. Parte da Europa e parte da Ásia. E fica bem na rota do norte aqui de Israel. Mas será que a Turquia tem alguma coisa a ver? Bom, vamos lá. Norte. Israel. Turquia. Lembra que a Turquia era um dos 4 reinos de Alexandre Magno, que foi dividido de Alexandre Magno. Lembrando também que do ano 395 até o ano 1453, a Turquia, ou a sua cidade, Constantinopla, dominou uma parte do mundo. O Império Romano dominou o mundo
E no ano 395 depois de Cristo, houve uma crise, o Império Romano foi dividido em duas partes, Oriente e Ocidente, e a parte oriental ficou no comando de Constantinopla, Turquia. No ano 1453, o Império Romano do Oriente, Turquia, caiu, e os turcos otomanos assumiram o poder durante 400 anos. Durante 400 anos, o mundo foi dominado pelo Império Turco-Otomano, a partir da Turquia, do ano 1453 até 1922. Turquia. Um dos 4 reinos que surgiu da divisão do Império Grego. E a profecia bíblica aponta que o anticristo vem dessa direção aí. Será que o anticristo vai se levantar na Turquia ou em alguma região ali próxima? É muito provável. É altamente provável. Mas vamos em frente. Qual é a relação dos turcos hoje com Israel? Aqui, o atual primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, no dia desse ele disse o seguinte, eu coloquei a foto dele aqui, mas houve um problema aqui e a foto sumiu. Disse, pela vontade de Alá, Jerusalém pertence aos curdos, turcos, árabes e todos os muçulmanos. Assim como os nossos antepassados foram junto com Saladino para libertar Jerusalém, iremos marchar sobre o mesmo caminho para libertar Jerusalém. A Turquia hoje está se despontando como o maior país, o maior líder do Oriente Médio, dos países muçulmanos. E o seu presidente, Recep Tayyip Erdogan, que é o atual presidente turco desde 2015. Esse cara ele tem feito muitas reuniões no Oriente Médio. Um dia desse foi uma reunião com quase toda a nação do Oriente Médio. E atualmente ele é considerado o maior líder do Oriente Médio. Se houver uma aliança entre todos os países muçulmanos contra Israel, a Turquia hoje ela teria condição de encabeçar essa configuração. Mas aquela situação ali pode mudar de uma hora para outra. Ali é muito complicado. O fato é que a Turquia, certo? Hoje não é um país amigo de Israel, é um país inimigo. Tem feito muitas ameaças recentes. Olha o que foi que o Erdogan disse em 2015. Jerusalém não é para os cruzados. Alá testemunha isso. Um povo, uma bandeira, uma nação, um estado. Jerusalém é para os muçulmanos e não para Israel. De vez em quando ele demonstra claramente o desejo de um dia conquistar Jerusalém. Lembre-se, a guerra final vai acontecer por causa de Jerusalém. Nós vimos num estudo passado. E hoje a Turquia, ideologicamente, ela é contra Israel e contra o cristianismo. É um país que é 99% islâmico. Bom, mas vamos concluir aqui. O despertar das 7 cabeças da besta. Em Apocalipse capítulo 13 tem uma passagem ali complexa. E viu se levantar do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Existem muitas teorias conspiratórias sobre quem são essas cabeças. Já vi até uma teoria que diz que essas 7 cabeças representam 7 papas. Aí a pessoa faz todo tipo de malabarismo interpretativo para tentar encaixar. Quem são esses 7 papas? Aí ele mexe aqui, mexe acolá e dá um jeito de encaixar o atual Papa Francisco. É complicado essas coisas. É melhor a gente seguir as evidências bíblicas para que as nossas suposições tenham alguma base. Por que é que a besta em Apocalipse tem 7 cabeças? Será que a Bíblia identifica? Para que a gente não precise adivinhar? Vamos voltar agora para Daniel capítulo 7. No capítulo 7, Daniel tem um sonho. Ele vê 4 animais brigando no mar. 4 animais estranhos. Por questão de tempo, eu não vou ler o texto na íntegra, eu vou só citar. Versículo 4. Ele diz que o primeiro animal parecia um leão com asas. Continuei olhando, e o segundo animal parecia um urso. Continuei olhando. Eis aqui um terceiro animal, um leopardo, tinha 4 cabeças. Preste atenção. Esse terceiro animal tinha 4 cabeças. Daniel continuou olhando. E o quarto animal que ele vê, ele é tão terrível e espantoso que Daniel não sabe identificar ele. Não sabe se ele parece com um leão, com onça e tal. Ele só diz o seguinte: eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte. Mas ele não sabe que animal é esse. Bom, pela história, nós podemos muito bem provar o que esses 4 animais representam. O leão
com asas, foi o Império Babilônico, que dominou o planeta durante um bom tempo. Do ano 606 a.C. até o ano 539. Depois veio o segundo império dos tempos bíblicos, o Império Persa, que a partir do ano 539 dominou o mundo. Mas no ano 333 surgiu o terceiro império, na profecia simbolizada pelo leopardo. Agora, olha que interessante. O leopardo, o terceiro império, que representa a Grécia, aparece aqui com 4 cabeças. Está lembrado do nosso estudo sobre os 4 chifres, que surgiu do bode lá? É para que uma Bíblia se encaixa perfeitamente. Então, em outra visão, Daniel vê a Grécia, representada por um leopardo, que tem 4 cabeças, os 4 generais, os 4 reinos. Grécia, Egito, Síria e Turquia. Até aqui, nós temos 6 cabeças. A primeira cabeça é o leão, a segunda cabeça é o urso. Agora temos aqui 4 cabeças do leopardo. É fácil identificar essas cabeças pela história. São 6 reinos até agora. O leão, que é Babilônia, hoje é o Iraque. O Iraque ocupa a terra da antiga Babilônia. O urso é a Pérsia, hoje é o Irã. Até 1935, o Irã era chamado de República da Pérsia. Aliás, até hoje, oficialmente, ele mudou o nome de Irã para Pérsia em 1935, mas até hoje ele é chamado de Pérsia, República da Pérsia. A língua dos iranianos é a Pérsia, a língua persa. Bem, primeira cabeça da besta, o leão, Babilônia, Iraque. Segunda cabeça, o urso, a Pérsia, que é o Irã hoje. Aí a terceira cabeça, a Grécia, 4 cabeças o Egito, quinta cabeça a Síria, 6 cabeças a Turquia. Aqui em Daniel dá para você identificar claramente 6 das cabeças da besta. E a 7ª cabeça, quem foi o império que surgiu depois da Grécia, que dominou o mundo durante muitos anos? O Império Romano, é lógico. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, quem está mandando ali no seu auge? Roma. Jesus veio na época do Império Romano. Roma matou e crucificou o Filho de Deus. Então nós temos claramente as 7 cabeças da besta. Representam 7 nações do passado que dominaram o mundo em algum momento. Hoje essas 7 nações estão vivas ainda. Algumas mudaram de nome. Mas têm o mesmo espírito. Aquele mesmo espírito contrário a Israel. Como eu vou provar aqui agora. Nós temos aqui no mapa, vou apresentar para vocês aqui as 7 cabeças da besta. A Itália, Roma, a Grécia, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Egito. Será que essas 7 nações continuam com aquele mesmo espírito contrário a Israel, ao cristianismo? Bom, Egito, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Hoje a Babilônia é o Iraque, a Pérsia é o Irã e a Turquia. Quando chegar aos tempos finais, essas 7 nações vão formar um império único que vai comandar o mundo. Então a besta, por isso que quando no Apocalipse a besta aparece com 7 cabeças, que são as 7 nações do passado que governaram independente, e alguma coisa vai unir elas. Durante muitos séculos não tinha nada que unisse o Egito, Síria, Irã, Iraque e tal. Mas no século VII, depois de Cristo, surgiu uma ideologia no mundo, uma ideologia religiosa, que passou a alinhar, ligar essas nações. E um dia elas vão se unir numa aliança e vão tentar destruir Israel. É 7 cabeças da besta. Não tem como contestar isso aqui. Não tem como identificar com outras nações. As 7 cabeças da besta, provando pela Bíblia e pela história, são essas 7 aqui. Egito, Síria, Iraque, Irã, Grécia, Itália, Turquia. E o alvo é Israel. Mas a palavra final é do Senhor. Deus diz em Zacarias 12:9, naquele dia eu vou destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É uma palavra clara, exata. Olha, logo que Israel voltou à vida em nossa época, que Israel foi restaurado como nação depois de 2000 anos, misteriosamente, essas 7 nações também passaram a se destacar no noticiário internacional. Antes, essas nações a maioria delas estavam adormecidas. Ninguém ouviu falar do Egito, do Iraque, do Irã, mas foi só Israel ser despertado em 1948 que essas outras nações passaram a ter destaque. A besta despertando.
Olha, para dar exemplo recente, em 2011, por exemplo, houve uma grande revolução no Egito, a Primavera Árabe, você deve lembrar disso aqui. Também, em 2011 para 2013, começou uma guerra na Síria que já matou mais de 200 mil pessoas. Até hoje ela continua lá. A Síria é outra cabeça da besta. Não devemos nos esquecer que um pouco antes, na década de 90, tivemos a famosa ameaça do Iraque contra o mundo e contra Israel. Saddam Hussein, que era o terror da época. A nossa geração hoje não sabe muito bem quem foi esse cara, mas quem tem mais de 30 anos viu essa guerra pela TV, ao vivo. Babilônia, o Iraque, também mostrou as garras. E na Bíblia tem muitos textos falando dessa guerra bem aqui. Bom, e o Irã? Todo mundo está cansado de saber que o Irã hoje é uma grande ameaça para Israel. Entra presidente, sai presidente, mas cada um deles tem um espírito combativo contra Israel. Um dos presidentes mais doidos do Irã, o senhor Mahmoud Ahmadinejad, ele disse na imprensa claramente que o objetivo dele era apagar Israel do mapa. E o Irã, hoje, ele continua com esse projeto. De vez em quando, um líder iraniano ameaça Israel. Ou seja, é outra cabeça da besta que está lançando ameaça. Caiu bem aqui a internet. Parece que o irmão Júnior perdeu a conexão. Vou tentar entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp e ver se ele consegue retornar. Espere um instante, tá bom, irmãos? Irmão Júnior? Opa, a internet caiu aqui. Caiu aqui aí, não sei onde foi. Podemos continuar? Pode sim, irmão Júnior. Tá aparecendo aí, normal? Tá sim. Tem que colocar em tela cheia a apresentação. Isso. Tá em tela cheia. Tá em tela cheia, né? Tá. Certo. Houve aqui um problema técnico aqui, falando das bestas. Bom, temos aqui a Grécia. Você deve lembrar que recentemente, 2010, 2015, houve uma crise econômica na Grécia que abalou o mundo e muita gente ficou preocupada. Porque hoje em dia, se um país tem uma crise econômica, todo mundo sofre. É isso o problema da globalização. Antigamente, o país sofreu sozinho. Hoje não. Se houver uma queda na bolsa e tal, a Grécia estava abalada.
Até agora a gente não sabe exatamente como é que vai ser o papel da Grécia nessa coisa toda, mas o fato é que a Grécia é uma das 7 cabeças da besta. Esse é um fato. Bom, a Itália. Na Itália que está Roma, o Vaticano, que é uma força religiosa poderosa no mundo, religiosa e política. E não é segredo que a política do Vaticano em relação a Israel sempre foi do contra. Nós temos centenas de fatos históricos para provar isso. O Vaticano nunca foi aliado de Israel, ou se foi só com alguns interesses. Só uma coisa bem interessante, que Israel foi reconhecido como nação em 1948, mas o Vaticano passou mais de 40 anos para reconhecer. Se eu não me engano, parece que foi só em 1993 que o Vaticano reconheceu Israel como nação. Como assim? Por que o Vaticano demorou tanto? Isso já é uma outra história para a gente contar em outro dia. O fato é que esse espírito está lá na Itália, contrário a Israel, desde os tempos antigos permanece. E vai piorar ainda mais. Recentemente, o Vaticano declarou seu apoio à criação do Estado palestino. E deixou claro que é a favor de dividir Jerusalém, deixar uma parte com Israel e uma parte com os palestinos. Mas muita gente não sabe que Jerusalém não pode ser dividida. A terra de Israel não pode ser repartida. Aliás, tem uma profecia bíblica em Joel. Deus diz que vai castigar todo aquele que dividir a terra de Israel. Joel capítulo 3, versículo 1 a 3. Pois eis que naquele dia e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre as nações. Repartir a minha terra, lançaram sorte sobre o meu povo. Então o Vaticano só reconheceu Israel como nação depois de fortes pressões políticas, mas em quase todas as decisões relacionadas a Israel e Oriente Médio, o Vaticano tem se posicionado contra. Por quê? De onde vem essa ideologia aí? Por que essa ideologia? E temos também a Turquia, outra cabeça da besta, que tem se destacado bastante no cenário internacional, principalmente com esse cara aqui, o Erdogan, que, como eu disse, é o maior líder hoje no mundo muçulmano. E ele quer ser o cabeça de um futuro império, um chamado que ele chama de califado islâmico. Não sei como o que vai sair daí. Olha, lembrando aqui que na recriação do Estado de Israel, em 1947, na ONU, nós falamos isso aí em estudo passado, naquela sessão, 56 nações eram membros da ONU. Daquelas 56 nações, 33 votaram a favor da criação do Estado de Israel. É bom até saber quem foram. Nós temos aqui a Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bielorrússia, Canadá, Costa Rica, Checoslováquia, Dinamarca, República Dominicana, Equador, Estados Unidos, França, Guatemala, Haiti, Islândia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Suécia, Ucrânia, União Sul-Africana, a União Soviética. Na época até muita gente ficou admirado como é que a União Soviética, que tem uma política inimiga de Israel, apoiou o Estado de Israel. Aí também tem outras coisas para estudar depois. Uruguai, e assim por diante. Bom, e quem foi contra? 13 nações votaram contra Israel naquela data. Afeganistão, Cuba, Egito, Grécia, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Iêmen. Agora, olha que interessante. Dessas 13 nações que votaram contra, ainda teve 10 nações que se abstiveram, ou, de certa forma, é como se tivesse votado contra Israel. Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Honduras, Iugoslávia, México, Reino Unido e República da China. E teve um ausente, a Tailândia. Bom, agora, 6 das cabeças da besta faziam parte da ONU em 1947, votaram contra Israel. Egito, Grécia, Irã, Iraque, Síria e Turquia. Ah, nessa lista só falta na Itália. Cadê a Itália? A Itália não aparece nem aí, nem na outra lista. Porque na época, em 1947, a Itália ainda não era membro da ONU. Isso somente iria acontecer em 14 de dezembro de 1955. Ela havia sido aliada dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, aliada dos nazistas,
Contra quem? Contra Israel. A questão é, se a Itália já fosse membro da ONU em 1947, iria votar a favor ou contra Israel? As evidências parecem apontar a resposta correta, sem sombra de dúvidas. É de cabeça. E há uma coisa em comum na maioria delas. Egito, Síria, Iraque, Irã, Grécia, Itália, Turquia. O que é que existe em comum na maioria dessas nações, entre essas nações? O Egito é um país islâmico, muçulmano. A Síria também, o Iraque também, o Irã, a Turquia. A Grécia é um país cheio de grupos religiosos, em briga. E a Itália, recentemente, há pouco tempo, uma grande mesquita islâmica, diz que é a maior da Europa, foi construída na Itália, em Roma, debaixo da barba do Papa. Que coisa. E quem patrocinou? A Turquia. A Turquia patrocina a construção de uma grande mesquita islâmica em Roma. As coisas são bem interessantes. Nós temos o rabino-chefe de Roma, Ricardo Samuel, na mesquita de Roma. Um evento aqui. Bom, meus amigos, nos últimos 70 anos, desde seu renascimento, Israel foi atacado por 4 das cabeças da besta. A gente viu na aula passada. As maiores ameaças vieram dessas 4 cabeças. Egito, Síria, Iraque e Irã. O primeiro ataque, em 1948, na Guerra da Independência, Israel foi atacado. Em 1956, no segundo ataque, a Guerra do Sinai, uma coalizão liderada pelo Egito atacou Israel. Lembrando que Israel venceu todas essas guerras. A guerra mais interessante, a terceira, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, comandada pelo Egito e pela Síria, 2 cabeças da besta, contra Israel. Queriam eliminar Israel, Israel venceu também. Quarto ataque, 1973, também liderado pelo Egito e pela Síria. A Guerra do Yom Kippur, um dia do perdão. Israel venceu também. No Salmo 83 está escrito: ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, não te aquietes. Ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto. Os que te odeiam, levanta a cabeça. Tomaste tudo conselho contra o teu povo. Consultaram contra os teus protegidos. Disseram: vinde, desarraiguemo-los para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Antes que Cristo volte, haverá na Terra um sistema mundial, claramente anti-Israel e anticristianismo. Para ficar bem claro, a besta ela é não somente um homem, mas também um sistema. Ela é as 2 coisas. É por isso que muita gente se confunde. A besta é um homem, mas também é um sistema. É um rei e é um reino. As evidências indicam que o sistema vem primeiro, ou seja, o espírito, a ideologia da besta, e a besta virá por último. É por isso que, por exemplo, em algumas profecias, em 1 João diz que o espírito do anticristo já opera, é o sistema, e vem operando no mundo há muito tempo. Em 2 Tessalonicenses, Paulo também diz, o mistério da injustiça opera. Então o sistema da besta vem primeiro, preparando o mundo ideologicamente contra Deus. Então quando o mundo estiver preparado, aí vem a besta, em pessoa. Hoje em dia, o ódio mundial contra Israel está crescendo de uma forma assustadora. A Bíblia diz que haverá uma grande perseguição contra Israel no fim dos dias. Tem vários textos aqui, não vou citar. Ou você pode baixar no estudo. Mas o fato é que hoje o antissemitismo, que é o ódio e preconceito contra os judeus, está crescendo no mundo todo. Cresce na Europa. 75% dos judeus do Estado pretendem deixar a França. E várias notícias mostram ataque contra judeus na Europa. Uma pesquisa recente também mostra que 60% dos europeus vê Israel como o maior perigo à paz mundial. Inacreditável isso, né? Mas está acontecendo. A imprensa mundial, geralmente, ela mostra notícias negativas sobre Israel. Essa manchete: o terrorismo de Israel. Olha essa manchete aqui. Israel se diverte matando crianças na faixa de Gaza. O
mundo protestando contra Israel, comparando Israel com um regime nazista. Imagine se um dia desse, se Israel cair em alguma armadilha e destruir uma cidade árabe, ou for acusado falsamente de destruir uma, é a pessoa confusão que isso vai acontecer? Que pode rapidamente levantar o mundo todo contra Israel? Imagine. Mas Deus diz, naquele dia eu vou destruir quem se meter de besta contra Jerusalém. Para a notícia aqui sobre ataques às sinagogas judaicas, cemitérios judaicos. Uma pesquisa mostrou que 1 em cada 4 pessoas no mundo é antissemita, odeia judeu. Aí tem vários relatórios, estatísticas. E um relatório também mostra onde tem mais ataque contra judeus no mundo. Interessante que a Europa é onde mais se destaca. A Europa, o país chamado civilizado, região, mas é onde tem muitos incidentes antissemitas. Olha só. 2011, 2012, 2013, mais ataques contra judeu na Europa do que em qualquer outra parte do mundo. Também nos Estados Unidos. 2014, na Europa do Leste. Não somente o ódio contra Israel tem crescido, mas também o ódio contra os cristãos. No mundo todo tem crescido a perseguição aos cristãos, especialmente no Oriente e no Oriente Médio. Inclusive na China. A China comunista continua perseguindo cristãos, derrubando templos. Isso não é teoria de conspiração, é verdade, é fato. E tudo isso aí foi predito na Bíblia. Então hoje o espírito anticristão está no mundo. O sistema da besta já existe. A pessoa se levantar a besta. E quando ela chegar, o mundo vai receber de braços abertos, porque o mundo está preparado espiritualmente para isso. Bom, você vê, tem muita coisa para se ver, para estudar. Os reis da terra se levantam e os príncipes junto conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Está acontecendo hoje. Até chegar ao clímax. Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Hoje, as peças do quebra-cabeça dos tempos finais estão se encaixando cada dia. Israel, Jerusalém, a besta. Nas próximas semanas, se Deus quiser, vamos conhecer as outras. Eu gostaria só agora de apresentar algumas onde você pode buscar mais conhecimento sobre isso aí. Eu tenho uma enciclopédia de 50 mil páginas, enciclopédia virtual, enciclopédia virtual de profecia, simetria e matemática bíblica, onde você vai encontrar muito detalhe desse estudo aqui, em slide, PDF, tudo ilustrado. Eu quero apresentar aqui alguns deles. O capítulo 130, por exemplo, o outro cara, é um estudo também sobre o anticristo, de onde ele vem geograficamente falando. No capítulo 287, nós temos um estudo mostrando a natureza do anticristo. Como vai ser a natureza dele? Ele vai ser um homem? Vai ser um demônio? Vai ser o diabo em carne? Nesse estudo aqui, eu mergulho nessa investigação. CSI apocalíptico. E o diabo se fez carne e habitou entre nós. Nesse estudo aqui, o capítulo 128 da enciclopédia Arquivo 7, codinome Gog, desmascarando o inimigo que vem do norte. No capítulo 129, a hora mais sombria, que mostra a perseguição contra os cristãos no fim dos dias. E de onde ela está vindo. Capítulo 273, a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Capítulo 133, CSI Apocalíptico, parte 1. O reino da besta no quebra-cabeça dos tempos finais. Aí tudo isso aqui você vai baixar diretamente no site arquivo7.com.br. Deus continua nos abençoando. Se volte para Deus, estude a Bíblia, mergulhe nas profecias, que você não vai ser surpreendido quando os tempos finais chegarem. Você não vai ser surpreendido quando chegar os tempos finais. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Pois muito obrigado, irmão Júnior, mais uma vez, por você estar ministrando esse estudo a nós. Obrigado a você, irmão, que está em casa nos assistindo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para os demais irmãos. É importantíssimo que nós saibamos todas essas coisas para que, como e justamente o irmão Júnior disse, para que nós não nos surpreendamos quando isso se aproximar ainda mais.
quando as profecias continuarem se cumprindo, nós não sejamos pegos despercebidos. Então, que essa mensagem seja bastante, que ela esteja em nossos corações para que nós possamos estar preparados. Então, eu vou orar, encerrando agora esse momento. E desejo uma boa noite a todos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós estamos aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra. Eu te louvo, meu Deus, pela vida do irmão Júnior, que dedicou uma boa parte, Senhor, uma grande parte da sua vida aos estudos, Senhor, da Tua Bíblia sobre os sinais dos fins dos tempos. E que bênção, Senhor, nós termos tudo isso em pronta mão para que nós possamos escutar, para que nós possamos estudar e nos preparar, Senhor, melhor ainda, para que nós possamos entender, Senhor, o que vai acontecer, como as Tuas Escrituras vão se manifestar, como as Tuas profecias vão se cumprir, Senhor. Então, prepara-nos, Senhor, prepara os nossos corações para que nós estejamos firmes e fortes para quando esses dias maus, Senhor, chegarem. Mas, no final, Senhor, nós vamos ter, Senhor, vitória sobre todo o mal que assola esse mundo, Senhor, quando a volta do Teu Filho acontecer, meu Deus. Então, prepara-nos, Senhor, para todas as adversidades que aparecerem no futuro. E eu te louvo, meu Deus, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoa o irmão Júnior, abençoa os irmãos que estão assistindo em suas casas, meu Deus. E, Senhor, eu quero te agradecer e muito obrigado. Então, amém. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu vou pedir para o irmão Júnior me mandar o link dessa enciclopédia que ele acabou de apresentar e vou colocar na descrição desse vídeo aqui para que todos possam posteriormente ter acesso, tá bom? Então, uma boa noite a todos.